A Verdade Sufocada, parte 58. Brasília, Uruguai, Brasília. No início de 1980, de São Leopoldo, viemos para Brasília. E voltamos a morar na 103 Norte, uma quadra residencial do Exército. O apartamento era excelente, mas sentíamos falta do jardim pequeno, mas bem tratado, e da casa do comandante. Além disso, desejávamos morar na nossa própria casa, que por questões financeiras era preciso manter alugada. Fui designado para servir no Estado-Maior do Exército. Pouco a pouco, nossa vida foi entrando na rotina. Joseita voltou ao trabalho, as crianças, as suas vidinhas de sempre, e o restante seguia tranquilo no seu curso. Economizávamos para que, ao término do contrato, pudéssemos realizar o nosso sonho, morar na nossa casa própria, comprada em 1977. Em 1982, o inquilino se mudou. Fizemos uma pintura e em agosto nos mudamos para o Lago Norte, que ainda era bastante deserto. Nossa rua não era asfaltada. Tínhamos pouquíssimos móveis, pois desde que saímos de São Paulo, todas as residências funcionais em que moramos eram mobiliadas. Apesar das dificuldades iniciais, fomos felizes. Aos poucos íamos comprando o essencial. Planejamos nossas vidas para em, no máximo, 3 anos, estar com a casa toda arrumada. Como sempre, na vida militar, não se pode fazer planos para prazo tão longo. Em 1983, menos de 6 meses depois da mudança, entrei na faixa dos oficiais que seriam submetidos à apreciação para uma missão no exterior. Existia uma portaria ministerial que regulava a seleção de todos os candidatos que iam representar o Exército em outros países. Eram quesitos básicos para a contagem de pontos. 1. Tempo como oficial de Estado-Maior. 2. Organizações militares onde serviu. 3. Vivência no território nacional. 4. Ter sido instrutor em estabelecimentos de ensino. 5. Condecorações. 6. Comando. E 7. Arregimentação. Quando o Estado-Maior fez a seleção entre mais de 50 candidatos, eu estava em 3º lugar. Foram enviados ao ministro Walter Pires os 15 primeiros nomes selecionados. Na ocasião, iriam vagar as adjutâncias do Peru, Equador, Portugal, Itália e Uruguai. Fui nomeado adido militar junto à Embaixada do Brasil no Uruguai e, de novo, nossa vida iria mudar. Ficamos pouco tempo em nossa casa, que outra vez foi alugada. Minha mulher novamente pediu licença sem vencimentos e fomos morar em Montevidéu, o que me alegrou bastante porque meu avô paterno era uruguaio. Além disso, esse país é próximo de Santa Maria, onde meus pais, já idosos, minha irmã e outros parentes continuavam morando. Em dezembro de 1983, já em Montevidéu, fomos morar em uma casa de bairro de Carrasco. E, no 2º ano, para não aguentarmos o frio, mudamos para um excelente apartamento em Pocitos. Foi uma experiência totalmente diferente da vida que estávamos acostumados. Muitos contatos, muitas recepções, relatórios e mais relatórios. Já havia algum tempo que a esquerda radical, derrotada da luta armada, usava outras armas, a mentira e a calúnia.
Setores da mídia davam guarida ao revanchismo, que era cada vez mais crescente. Alguns militantes de esquerda, ex-subversivos, ex-terroristas, até simpatizantes da guerrilha derrotada, jamais se conformaram com a minha nomeação pelo presidente João Figueiredo, paradido no Uruguai, e estavam à espreita. Logo após ter assumido as minhas funções no Uruguai, Jair Krischke, conselheiro do Movimento de Justiça de Direitos Humanos, durante o Jornal Nacional da Rede Globo, no horário reservado às notícias do Rio Grande do Sul, sem nenhuma comprovação, aventou a hipótese de minha participação no sequestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias. Argumentos usados por Jair Krischke para me acusar. 1. Eu comandava o DOI-CODE do 2º Exército. 2. Era amigo do delegado Pedro Carlos Cille, que, segundo ele, participara do sequestro. 3. Era amigo do coronel Átila Horsertz, que também, segundo ele, estava envolvido. E 4. Na ocasião do sequestro, eu comandava o 16º GAC, em São Leopoldo, que estava muito próximo de Porto Alegre. Realmente, eu era e sou amigo do delegado Pedro Cille e do coronel Átila Horsertz, e na ocasião comandava o 16º GAC. Mas isso não era suficiente para que Jair Krischke me acusasse de ter participado desse sequestro, do qual só tomei conhecimento por meio da imprensa. Jamais estive em contato com Lília Celiberti e Universindo Dias. Lília Celiberti já havia sido libertada e residia no Uruguai quando eu, adido no país, comecei a sofrer a torpe campanha, que, ao que parece, tentava me desestabilizar do cargo. Jair Krischke, conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, esqueceu os meus direitos ao levianamente me acusar apenas por deduções. Mas não ia ficar apenas nisso. O revanchismo continuaria, como continua até os dias de hoje. Já estávamos havia 18 meses em Montevidéu e sentíamos saudades do Brasil, dos amigos, do nosso dia a dia, quando recebemos a grata notícia da visita oficial do nosso presidente José Sarney ao Uruguai. Só um minuto aqui, pessoal. Dá uma pausinha aqui para eu poder colocar um trem aqui. Aí. Pronto. Resolvido. Todos ficamos satisfeitos. Seria como se vivêssemos um pouco do Brasil na pessoa do presidente. Mal sabíamos que nova trama estava sendo armada. A ocasião seria oportuna para atingir não só a mim, mas também o exército, considerando que a proximidade do Dia do Soldado contribuiria para dar maior repercussão ao fato. Para facilitar seus intentos, foi fácil incluir na comitiva presidencial a deputada federal Beth Mendes, a Rosa da VAR Palmares, na ocasião sem partido. Ela estivera presa no DOI no período que comandei esse órgão. Acusar-me de tê-la torturado daria mais credibilidade à denúncia. Era a pessoa certa, pois estava protegida por imunidades parlamentares. A visita do presidente da República a um país amigo, onde o adido do exército seria acusado de torturador por um membro de sua comitiva, uma deputada federal, seria uma oportunidade ímpar que jamais poderia perder. A repercussão seria internacional. A farsa foi montada em seus mínimos detalhes.
Chegou o tão esperado dia, segunda-feira, 12 de agosto de 1985, na pista do aeroporto de Carrasco, em linha, junto com suas esposas, estavam os diplomatas da Embaixada e do Consulado do Brasil, o adido naval, o adido da aeronáutica e eu, adido do Exército. A visita do presidente Sarney transcorreu na mais perfeita normalidade. Como adido, compareci a todas as solenidades oficiais em homenagem ao presidente. Somente em duas delas tive um rápido contato com a deputada, ambas no dia 13 de agosto, terça-feira. Às 12 horas, durante o coquetel na Embaixada do Brasil, quando nos reconhecemos, nos cumprimentamos educadamente e trocamos algumas palavras protocolares. Ela mostrou satisfação por me reencontrar. Disse que tinha uma grata recordação de minha esposa, pois, segundo ela, eu havia mudado sua vida, que antes era um inferno. Combinamos que à noite, durante a recepção ao presidente Sarney, atendendo a seu pedido, a apresentaria à minha mulher. Mal sabia que, na verdade, ela, sorrateiramente, montava uma armadilha. À noite, quando o presidente Sarney e Dona Marli ofereceram uma recepção ao presidente Júlio Maria Sanguinetti e senhora, como havia prometido, apresentei-lhe minha mulher. No dia 14 de agosto, o presidente Sarney e sua comitiva regressaram ao Brasil. Beth Mendes, a atriz. Sábado, 17 de agosto, às 7h30 da manhã, fomos despertados por um telefonema de minha mãe, aflita, que quase sem poder se explicar, perguntava o que acontecera comigo e uma atriz, pois as rádios estavam anunciando a minha exoneração do meu cargo e o meu retorno imediato ao Brasil. Tranquilizei-a. Disse-lhe que nada de anormal acontecera. Antes do café, abriu o jornal El País e, surpreso, li, abre aspas, Brasil cessa agregado militar acusado de tortura. Brasília, 16, EFE, el agregado militar brasileño em Uruguai, coronel de Caballera, SIC, brilhante Ustra, fue cesado hoy después de ser acusado por la diputada Beth Mendes, que formaba la parte de la comitiva presidencial que visitou esta semana Montevideo. Fecha aspas. No jornal La Mañana também leio a seguinte manchete, abre aspas, Sarney destituye agregado em Uruguai. Fecha aspas. Fico atônito. Minha mulher, calma, me disse, recorte este artigo do jornal, mande para Beth Mendes, que ela desmentirá. O telefone tocou novamente. Era meu irmão, que do Rio de Janeiro me contou todo o caso. As manchetes de jornais, a ida da deputada à televisão, sua carta ao presidente. Beth Mendes representava no retorno ao Brasil a mais convincente interpretação da sua vida artística. Aos prantos, em entrevista a vários jornais, tornou pública a farsa planejada e de vítima torturada. Fui à chancelaria, entrei em contato com os meus chefes em Brasília e recebi orientação: permanecer calado, não atender a repórteres e aguardar as instruções. Sábado e domingo o telefone não parou de tocar. Eram amigos de todas as partes solidários comigo. Raciocinei. Sirvo de bode expiatório em mais uma tentativa para denegrir a imagem do exército. Se no Uruguai a repercussão foi grande, no Brasil foi muito maior. As manchetes dos principais jornais deram destaques às lágrimas da atriz. Jornal do Brasil, 17 de agosto.
Adido no Uruguai era o temido Major Tibiriçá. Jornal do Brasil, 17 de agosto. Coronel que torturou Bete Mendes não é mais adido. 0 hora, 17 de agosto. Sarney afasta coronel torturador. Correio Brasiliense, 17 de agosto. Atriz pensou que fosse um fã. 0 hora, 18 de agosto. Ustra, o coronel torturador, some da embaixada brasileira. Veja, 21 de agosto. O amargo reencontro, 15 anos mais tarde. Deputada reconhece em Montevidéu militar que a torturou. Em minha cidade natal, Santa Maria, o jornal local A Razão também escreveu sobre o assunto. Denúncia de tortura surpreende amigos de brilhante Ustra. Em 17 de agosto, a imprensa publicou a seguinte carta de Bete Mendes ao presidente José Sarney. Abre aspas. Que as minhas primeiras palavras sejam de engrandecimento a Vossa Excelência pelo honroso convite com a qual fui distinguida para acompanhar a sua comitiva ao Uruguai. Oportunidade ímpar e que me possibilitou o conhecimento e o testemunho do desvelo com que Vossa Excelência trata as questões maiores da nossa República. Não fosse isso o bastante, tive ainda o privilégio de conviver horas agradáveis com um grupo seleto de autoridades do nosso país, principalmente de compartilhar a companhia inteligente, serena e agradável da dona Marli. No entanto, presidente, não posso calar-me diante da constatação de uma realidade que abriu em mim profunda e dolorosa ferida. Na embaixada do Uruguai, na embaixada do Brasil no Uruguai, serve como adido militar o coronel Brilhante Ustra, personagem famoso do regime passado, por sua disposição firme em comandar e participar de sessões de tortura a presos políticos. Digo, presidente, com conhecimento de causa, fui torturada por ele. Imagine, pois, Vossa Excelência, o quanto foi difícil para mim manter a aparência tranquila e cordial, exigida pelas normas do cerimonial. Pior que o fato de reconhecer o meu amigo torturador, meu antigo torturador, foi ter que suportá-lo seguidamente a justificar a violência cometida contra as pessoas indefesas e de forma desumana e ilegal, como sendo para cumprir ordens e levado pelas circunstâncias de um momento. Felizmente, presidente, consegui arrancar do mais profundo do meu ser a tranquilidade e o equilíbrio necessários. A viagem comandada por Vossa Excelência teve êxito pleno. Firma-se com certeza na América Latina a liderança do Brasil, graças ao descortínio político e firmeza de ação de seu presidente. No entanto, Excelência, de volta ao solo pátrio, descubro não ter mais o direito ao silêncio. Estão presentes de novo os fantasmas de um passado recente, onde os meus gritos se confundiram com os gritos de outros torturados, onde minhas lágrimas ou foram de revolta ou simplesmente para chorar aqueles que não resistiram à violência dos patriotas encapuzados, cuja ação na suposta defesa dos interesses maiores do Estado só se manifestavam na segurança das masmorras e nas certezas da impunidade. Presidente, sei que muitas vozes se levantarão na lembrança da anistia. Lembro, porém, que a anistia não tornou desnecessária a saneadora conjunção de esforços de toda a nação com o objetivo
de instalar uma nova ordem política no país. O árbitro cedeu lugar ao diálogo democrático. A nova república, sonho de ontem, é a realidade palpável hoje, mas ela não se consolidará se no atual governo, aqui ou alhures, elementos como o Coronel Brilhante Ustra estiverem infiltrados em quaisquer cargos ou funções, ainda que insignificantes, o que, diga-se, não é o caso. Não creio que Vossa Excelência soubesse de tal fato. Por isso, denuncio aqui e peço como vítima, como cidadã e como deputada federal, cujo voto incondicional em 15 de janeiro foi prova maior de sua confiança nos propósitos da Aliança Democrática. Providências imediatas e enérgicas que culminem com o afastamento desse militar das funções que desempenha no vizinho país. Tenho certeza, Excelência, que uma determinação sua nesse sentido significará, antes de tudo, uma demonstração ao sofrimento dos milhares de brasileiros e uruguaios que acabam de despertar de uma longa noite de arbítrio, na qual a tortura e os torturadores fizeram parte grotesca, triste e dolorosa a nossa realidade. Por uma questão de interesse de toda a nação, reservo-me o direito, tão logo esta carta chegue às suas mãos, de torná-la de conhecimento do povo brasileiro através da imprensa. Beth Mendes. Beth Mendes extasiava-se com a repercussão de suas entrevistas e declarações à imprensa escrita, falada e televisada após regressar do Uruguai. Com atuação medíocre no Congresso Nacional, expulsa do Partido dos Trabalhadores, e sem partido, Beth Mendes voltou a ser atriz e, meteoricamente, tornou-se uma celebridade nacional. A deputada não media palavras, nem economizava acusações. O sucesso subia a cabeça e a estimulava a novas entrevistas e declarações. A imprensa em geral, ávida pelo sensacionalismo e ansiosa por reproduzir e divulgar as palavras da Rosa de Var Palmares, desgraça de trava-língua, não se preocupou em pesquisar e verificar a veracidade do que publicava, como se fosse solitária com a acusadora. Foi um coro uníssono da imprensa. No Congresso o assunto era tema principal. Nenhum parlamentar que eu saiba cogitou averiguar se as denúncias eram verdadeiras. As portas se abriram para a Rosa. Cortejada por partidos políticos, filiou-se àquele que permitiria novamente candidatar-se em 1989. O ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, não se deixou envolver pela ação revanchista da esquerda. Como um verdadeiro chefe militar, assumiu minha defesa, além de me manter no cargo. No dia 19 de agosto de 1985, determinou ao Centro de Comunicação do Exército que transmitissem a todos os escalões subordinados o seguinte comunicado, abre aspas. A deputada Elizabeth Mendes de Oliveira fez divulgar, através da imprensa, carta aberta ao excelentíssimo senhor presidente da República, contendo acusações ao coronel de artilharia Carlos Alberto Brilhante Ustra, adido do Exército junto à Embaixada do Brasil no Uruguai.
declarou-se ainda constrangida com as atitudes e tratamentos a ela dispensado pelo referido oficial, nas diversas ocasiões em que se encontraram durante a recente visita do presidente àquele país. Concluiu solicitando o imediato afastamento do coronel Ustra do cargo que atualmente exerce no exterior. O coronel Ustra foi nomeado para exercer o cargo de adido do Exército no Uruguai em junho de 1984, decorrente de seleção baseada no mérito profissional. Assumiu a referida comissão, que tem a duração de 2 anos, em dezembro de 1983. Como a nomeação para as missões para o exterior é feita com 6 meses de antecedência, o coronel Ustra foi exonerado daquelas funções por decreto presidencial, datado de 10 de julho de 1985, devendo ser substituído em dezembro de 1985. Durante a visita ao Uruguai do excelentíssimo presidente da República, cuja comitiva a deputada Elizabeth Mendes integrou, ocorreu o reconhecimento mútuo entre o coronel e a parlamentar, antiga militante da organização terrorista VAR Palmares. Na ocasião, o tratamento entre ambos transcorreu de acordo com as normas sociais, funcionais e diplomáticas exigidas pelas circunstâncias, e em todas as oportunidades subsequentes permaneceu o tratamento cordial, o que pode ser atestado por funcionários da nossa Embaixada Nacional naquele país. Em nenhum momento o coronel desculpou-se por sua atuação no combate ao terrorismo no passado. Seu comportamento modificou-se, queremos crer, em consequência da pressão dos mesmos grupos que vem radicalizando posições da imprensa e de pronunciamentos de alguns parlamentares. O senhor ministro quer deixar claro que o coronel Ustra é nosso adiex no Uruguai, goza de nossa confiança e permanecerá até completar o período regulamentar. Aqueles que atuaram patrioticamente contra os subversivos terroristas, perdoados pela anistia, merecem o respeito de nossa instituição pelo êxito alcançado muitas vezes com o risco da própria vida. O Exército continua sendo em todo solidário e assim contribui para o aperfeiçoamento das instituições democráticas brasileiras. Jamais será atingido por palavras e atos retaliatórios por algum daqueles que ontem o obrigaram a sair dos seus quartéis para que a nação não trilhasse caminhos ideológicos indesejados pelo povo. O senhor ministro determina a retransmissão urgente do presente Informex a todos os escalões subordinados e que seja dado conhecimento a todo o pessoal. General de Brigada Ruperto Clodoaldo Alves Pinto, chefe do CCCOM SX. Fecha aspas. As acusações e mentiras não tinham fim, nem limites no tempo, no espaço e na sua consciência. Beth Mendes não se esqueceu e aplicava com maestria os conhecimentos, as orientações e a doutrinação político-ideológica recebida daqueles que a recrutaram para a subversão.
A ambição lhe embotava a mente e reduzia sua capacidade de refletir. Rosa, no auge de seu delírio, tornou-se incapaz de perceber o momento em que atingiu a tênue linha divisória entre a subjetividade, que não recomenda justificativas e desmentidos, e a objetividade, que permite respostas claras, incisivas e consistentes, e resolveu continuar. Contrapondo ao comunicado do Centro de Comunicação Social do Exército, Beth Mendes, não tendo conseguido um dos seus objetivos, o de destituir-me do cargo, leu na Câmara dos Deputados, no dia 28 de agosto de 1985, a carta abaixo que enviara ao nosso ministro. Abre aspas. Brasília, 27 de agosto de 1985. Senhor Ministro, a propósito da comunicação reservada do CSECOM, CSX, assinada pelo general Clodoaldo Pinto, venho pela presente esclarecer a Vossa Excelência que 1. Reafirmo integralmente o texto da carta que enviei ao presidente Sarney em 15 do corrente, relatando o encontro que tive com o coronel Brilhante Ustra no Uruguai. 2. Repudio, pois, com veemência a afirmação contida no referido comunicado de seguinte teor. Em nenhum momento o coronel desculpou-se por sua atuação no combate ao terrorismo passado. Por mais de uma vez, senhor ministro, o coronel acercou-se de mim, tratando-me com amabilidade, tentando justificar sua participação no episódio e desculpando-se por ter cumprido ordens e por ter sido levado pelas circunstâncias de um momento histórico. Quando o comunicado do SECOM-SX invoca testemunho dos funcionários da Embaixada Brasileira no Uruguai, certamente o faz desconhecer que esses funcionários recebi deles, no qual se referem comovidos ao que chamam meu gesto de perdão. 3. Repudio ainda, senhor ministro, a insinuação de ter modificado meu comportamento. A educação e o respeito às normas diplomáticas evidenciadas no meu procedimento em Montevidéu não impediram que, no recesso dos meus aposentos, ainda no Uruguai, eu escrevesse a carta que fiz chegar ao presidente Sarney, menos de 24 horas após nosso retorno ao Brasil. 4. Dito isso, senhor ministro, torna-se necessário rementorar alguns fatos, embora sejam muito dolorosos. Como afirmei ao presidente Sarney, remete-me no passado, quando fui sequestrada, presa e torturada nas dependências do DOI-CODE do 2º Exército, onde o Major Brilhante Ustra, o Dr. Tibiriçá, comandava sessões de choque elétrico, pau de arara, afogamento, além do tradicional amaciamento nas bases dos simples tapas, alternando com tortura psicológica. Tive sorte, reconheço, senhor ministro. Depois de tudo, fui julgado e considerado inocente em todas as instâncias da justiça militar, que por isso me absolveu. E aqueles inocentes como eu, cujos corpos eu vi e que estão na lista dos desaparecidos. 5. Diz o comunicado do SECOM-SX que aqueles que atuaram patrioticamente contra os subversivos e os terroristas, perdoados pela anistia, merecem o respeito da nossa instituição. Ora, reconheço que a anistia pela qual lutei, já absolvida, portanto, sem dela necessitar, como foi aprovada, é lei que deve alcançar os dois lados.
O que não faço, todavia, é calar-me ante a lamentável premiação resultante do tratamento como herói pelo governo anterior a um torturador de inocentes, assim considerados pela justiça militar. Senhor ministro, quero ressaltar que, como cidadã e parlamentar, nenhum ato meu aponta para qualquer tipo de ofensas às Forças Armadas. Pelo contrário, inclusive nesse gesto agora, não perfeitamente compreendido, está evidente a preocupação que tive e tenho de defender e fortalecer as instituições para a conquista da preservação da democracia. As Forças Armadas Brasileiras, como instituições guardiãs dessa ordem democrática, tem e terá meu profundo respeito e sincero acatamento. A jovem estudante de 1970 ficou calada durante 15 anos. Elegeu-se, como registra a imprensa, sem a bandeira de vítima. No Congresso, em 30 meses de mandato, jamais defendeu qualquer medida revanchista. Hoje, no entanto, também é respeito à memória dos que morreram sob tortura, executados, sem direitos a julgamento, é obrigada a reclamar e exigir providências. Tenho certeza de que as fileiras do Exército e da Aeronáutica e da Marinha é extraordinariamente majoritário o número de militares dignos, honrados, profissionais inteligentes, cultos e, portanto, capazes de ocupar cargos no exterior, sem comprometer a imagem democrática do nosso país. Senhor ministro, perante a nação ontem, assim como hoje e diante da história de sempre, nada tenho que me condene. Não renego o meu passado e, numa linha de coerência com ele, construo meu futuro. A carta ao presidente Sarney, tanto quanto esta, há de servir como testemunho de minha ação firme na defesa dos ideais pelos quais sempre lutei. O que considerei necessário e correto eu fiz. Daqui para frente, só me resta aguardar eventuais providências. As decisões a respeito fogem à minha competência e ao poder legislativo. Nada mais, pois, tenho a falar ou a fazer. Beth Mendes, deputada federal. Fecha aspas. Eu me sentia impotente. Não poderia, por força do regulamento disciplinar do Exército, ir para a imprensa desmentir Beth Mendes e nem mesmo processá-la por calúnia, já que, como deputada, possuía imunidades. Esperei completar o tempo da missão, pois uma polêmica na minha posição no exterior não seria adequada. Quando retornei ao Brasil em janeiro de 1986, após o encerramento normal da minha missão como adido do Exército, continuei a sofrer acusações que se reportavam ao escândalo forjado pela deputada. Esta, durante a campanha para sua reeleição, usava a farsa, continuando a me acusar. Não poderia ficar calado, não por revanchismo, mas pela minha honra e minha família e pelo próprio Exército. Só havia uma solução: escrever um livro que consegui publicar em 1987, Rompendo o Silêncio, cujo principal objetivo foi desmentir Beth Mendes. O livro teve 3 edições, num total de 10.000 exemplares, e foi muito comentado em manchetes nos jornais, revistas e TV. A primeira edição, de 3.000 exemplares, esgotou-se em uma semana. Em menos de 3 meses, as 3 edições se esgotaram. Assim, a divulgação foi bastante acentuada. Naquela ocasião, escrevi o livro praticamente sozinho. Só contei com o apoio de minha mulher e de alguns poucos amigos.
Do exército não recebi nada nessa empreitada, nem em documentos, nem em propaganda. Quando o publiquei, a esquerda pediu ao ministro do Exército a minha prisão por tê-lo escrito. Uma jornalista de um dos principais jornais de Brasília chegou a pedir a minha expulsão do Exército. Em Santa Maria, minha terra natal, a Câmara dos Vereadores me declarou persona não grata. Tudo como se eu não tivesse o direito de defender meu nome, o nome da minha família, diante de uma acusação falsa. Aliás, argumento usado pelo ministro Leônidas Pires Gonçalves, quando uma jornalista alegava que eu deveria ser punido. O livro foi o único caminho que tive para provar que tanto eu como o Exército estávamos sendo alvo de uma das mais sórdidas campanhas de revanchismo montada pela esquerda radical. O revanchismo se acentuava, as associações de direitos humanos, órgãos de classe, sindicatos mostravam-se indignados porque meu nome, entre o de outros coronéis, foram levados à consideração do alto comando do Exército para escolha de futuros generais. A orquestração na imprensa continuou crescendo. Muitos ex-terroristas e ex-subversivos que estiveram presos e parentes de mortos na luta armada se uniram. As palavras deles passaram a ser a única verdade. Em que pese ter comprovado exaustivamente a farsa montada com a cooperação da deputada Beth Mendes, setores da imprensa continuaram dando a ela todo o crédito e publicando a sua versão. Nunca procuraram provas para ver quem estavam mentindo nesta história. As que apresentei sempre foram ignoradas. Já que o livro Rompendo o Silêncio está esgotado e os direitos autorais são totalmente meus, não podendo, portanto, continuar a ser comercializado por ninguém, resolvi, em A Verdade Sufocada, fazer um resumo dos fatos e a rebater novamente as mentiras da atriz. Desmentindo Beth Mendes. 1. Beth Mendes começou a mentir ao comentar a chegada no aeroporto de Carrasco, aos jornais O Globo e o Jornal do Brasil, de 17 de 8 de 1955, quando declarou que, abre aspas, ao desembarcar, nós reconhecemos instantaneamente que ela levou um choque, mas mesmo assim estendeu a mão para me cumprimentar. Fecha aspas. Mentira! O protocolo no aeroporto de Carrasco foi seguido à risca. O avião pousa, descem o presidente Sarney e a dona Marli, seguido dos demais integrantes da comitiva, ministros, membros do Congresso Nacional, diplomatas do Itamaraty. O presidente Júlio Maria Sanguinetti e sua esposa estão junto à escada do avião para saudar o presidente Sarney e a senhora. Nós continuamos distantes na fila de cumprimentos. De um lado, os diplomatas brasileiros, os adidos da Marinha, Exército, Aeronáutica e esposas. Do outro lado, as autoridades uruguaianas. No centro, um estrado coberto por um tapete vermelho. Após as honras militares, os dois presidentes com as suas esposas seguem para o lugar de honra, o estrado coberto com tapete vermelho, onde são cumprimentados pelas autoridades brasileiras residentes no Uruguai e, a seguir, pelas autoridades uruguaianas. Enquanto isso, os outros membros da comitiva presidencial, inclusive Beth Mendes, após o desembarque, sem passar pelas autoridades uruguaias e brasileiras que aguardavam perfilados para cumprimentar o presidente, foram para a sala VIP, seguindo diretamente para o hotel. 2. Em sua carta ao presidente Sarney, escreveu, abre aspas,
ter que suportá-lo seguidamente a justificar a violência cometida com pessoas indefesas e de forma desumana ou ilegal, como sendo para cumprir ordens e levado a circunstâncias de um momento. Fecha aspas. Mentira! Não tinha motivos para procurá-la insistentemente, nem para me justificar, e muito menos para pedir desculpa por violências cometidas contra pessoas indefesas. Pelo contrário, ela e os presos da VAR Palmares haviam sido bem tratados, e eu havia deposto em juízo em favor dela e dos outros jovens, a meu pedido. Eles não foram para o presídio de Tiradentes. Responderam ao processo em liberdade. Ver capítulo VAR Palmares e os jovens. 3. Na mesma carta ao presidente, ela escreve, abre aspas, fui torturada por ele. Fecha aspas. No jornal O Globo, de 17/8/1985, reafirma, abre aspas, durante a prisão sofreu torturas físicas e psicológicas de todos os tipos. Fecha aspas. Mentira! A representante do juizado de menores, Zuleika Sucupira, não teria declarado à imprensa os bons tratos que os jovens tiveram. Beth Mendes, na justiça, não usou o argumento de que confessara sob tortura, um procedimento seguido pela maioria dos presos submetidos a processo, para se livrarem da condenação. Beth Mendes, quando assumiu seu mandato pelo PT, poderia perfeitamente, em plenário, ter denunciado as torturas que sofreu. Por que denunciá-la somente 15 anos depois, quando, sem partido, precisava de projeção? 4. O jornal O Globo, de 17/8/1985, declarou, abre aspas, parentes seus foram presos e torturados. Fecha aspas. A revista Veja, 21/8/1985, abre aspas, seus pais também foram detidos e ameaçados de tortura. Fecha aspas. Mentira! Seus pais estiveram no DOI 2 vezes, juntamente com os pais dos outros jovens, para assistirem à palestra que lhes fiz e para receberem Beth Mendes. Compareceram espontaneamente ao programa de Brota Júnior na TV Tupi. Quanto aos parentes que foram presos e torturados, gostaria que ela citasse, pelo menos, o nome de um deles. Nunca um parente de militante que não estivesse implicado em subversão foi preso ou detido. 5. Em entrevista ao jornal O Pasquim, em 17/2/1976, disse, abre aspas, a minha organização não participou de nenhuma ação terrorista. Há um pedaço branco que não dá sequência ao texto, pessoal, no meu livro. Não sei se é falha de edição ou se foi propositalmente apagado, ok? Então, vou seguir no parágrafo seguinte. Militantes de sua organização, Carlos Alberto Salles, Hélio Silvia e Lígia Maria Salgado Nóbrega, assassinaram no dia 5 de fevereiro de 1972 o marinheiro David A. Cuthbert, a flotinha inglesa, que visitava o Rio de Janeiro, sob a justificativa de que ele era um representante do imperialismo. Também foi a organização de Beth Mendes que sequestrou e desviou para Cuba
o Caravelle da Cruzeiro do Sul, em 1/1 de 1970. Em 25/2 de 1973, 2 militantes da VAR Palmares participaram do assassinato do delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior. Mas, mesmo sendo do setor de inteligência dessa organização, quando chegou presa, ninguém deu tiros para o alto. Primeiro, porque nossas instalações estavam cercadas de edifícios e tiros para o alto poderiam atingir nossos vizinhos. Além disso, comemorar o quê? A prisão de meninos e meninas menores de idade e uma jovem de 21 anos, todos assustados por terem sido presos? 6. Em entrevista ao jornal O Globo, em 17/8 de 1985, declarou, abre aspas, testemunhar o desaparecimento de pessoas que passaram pelas mãos do coronel Brilhante Ustra. Fecha aspas. Na carta ao ministro do Exército, em 27/8 de 1985, escreveu, abre aspas, e aqueles inocentes como eu, cujos corpos eu vi e que estão na lista de desaparecidos? Fecha aspas. Mentira! Após consultar os livros e publicações lançados pela esquerda e as listas de desaparecidos elaboradas pelas organizações de esquerda e de direitos humanos, encontrei o nome das 5 pessoas relacionadas abaixo, que, segundo suas fontes consultadas, teriam desaparecido nos seguintes locais e datas. 1. Mário Alves de Souza Vieira, no Rio de Janeiro, em 16/1 de 1970. 2. Antônio dos Três Rios Oliveira, em São Paulo, em 10/5 de 1970. 3. Marco Antônio Dias Batistas, em Goiás, em maio de 1970. 4. Jorge Leal Gonçalves Pereira, no Rio de Janeiro, em outubro de 1970. E 5. Celso Gilberto de Oliveira, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1970. Como se pode verificar, o único desaparecimento no ano de 1970, em São Paulo, teria ocorrido em 10 de maio. Beth Mendes esteve presa no período de 29/9 de 1970 a 16/10 de 1970. Consequentemente, os mortos que ela afirma ter visto nunca existiram. Portanto, ela mentiu e faltou com o decoro parlamentar quando, usando a tribuna da Câmara, fez acusações caluniosas em proveito próprio e em benefício da sua causa comunista, sendo acolhida como heroína pelo Congresso e pela imprensa. 7. Em entrevista à revista Veja, em 21/8 de 1985, disse, abre aspas, que o corpo de um amigo morto a pancadas foi-me mostrado estendido em uma maca para desequilibrar-me emocionalmente. Fecha aspas. Mentira! Desde que assumiu o comando do DOI, em 29/9 de 1970, mesmo dia da prisão de Beth Mendes, até 5/12 de 1970, quando em combate morreram Yoshitami Fujimori e Edson Neves Quaresma. Ver capítulo Batismo de Sangue. Não houve em São Paulo nenhuma morte atribuída ao DOI. Todos os livros e demais publicações de esquerdas também citam essas mortes como sendo as primeiras do período mencionado. Até hoje, apesar de meus insistentes pedidos, ela se recusa a dar os nomes dos desaparecidos que ela viu. Onde viu, muito menos o nome do seu amigo morto a pancadas. Beth Mendes, volto a lhe perguntar o que faço há 20 anos. Quantos corpos de inocentes
que estão nas listas de desaparecidos, você viu. Qual era o nome do seu amigo morto a pancadas? Afinal, o nome de um amigo morto a pancadas não se esquece jamais.